No próximo sábado, acontece na Assembleia Legislativa do Amazonas o primeiro encontro de apoiadores da Aliança pelo Brasil aqui no Amazonas. No local estará à disposição o cartório para quem quiser formalizar o apoio à criação do partido do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Aqui com a gente está um dos organizadores desse evento, em Manaus, que é o advogado Paulo Mafioletti. Paulo Mafioletti, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e hoje falar desse assunto que também é importante, o encontro de apoiadores da Aliança pelo Brasil no Amazonas. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário, aos internautas, seguidores do Facebook, Instagram. É um privilégio assumir esta cadeira num momento tão importante e crucial da República Brasileira e do Estado do Amazonas. E eu estou aqui à disposição para prestar todos os esclarecimentos possíveis para que o povo do Amazonas, que elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro na cidade de Manaus, no primeiro e segundo turno, e de modo geral em todo o Amazonas, possa comparecer conosco lá no primeiro encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil, que vai ocorrer no dia 25 de janeiro, a partir das 8 horas da manhã, na área externa do auditório da Alean. Como você já anunciou, meu nome é Paulo Mafioletti, tenho 42 anos, sou advogado há mais de 14 anos e hoje eu estou idealizador de um movimento nacional chamado Advogados Pró-Bolsonaro Brasil. E eu quero me dirigir não somente à sociedade amazonense, mas para os meus colegas advogados, informando-os que no Brasil, centenas de milhares de advogados apoiam o presidente da República. E aqui no Amazonas não é diferente. Nós temos colegas advogados que defendem as pautas do governo, que defendem a pessoa do presidente Bolsonaro, dos ministros, principalmente do ministro Sérgio Moro. E nós compreendemos que é um momento novo na história do país, onde a direita assumiu o poder pelos meios democráticos, o conservadorismo é algo inerente ao povo brasileiro e o Aliança pelo Brasil, que ainda não é um partido político, vai se tornar, a partir deste ato de apoiamento, é um partido de direita e conservador. E nós estamos aqui em Manaus para ajudar o presidente da República para que isso se torne uma realidade. Paula Letaif. Doutor Paulo, dentro desses ataques da Zona Franca, inclusive as pessoas que vivem no Amazonas, do governo do presidente Jair Bolsonaro, você acha que isso pode, de alguma forma, afetar a obtenção dessas assinaturas? De maneira alguma. Eu só queria fazer uma reparação, que a questão do ataque é uma retórica que os opositores ao governo tentam emplacar na sociedade local. Então não se trata de nenhum ataque do governo Bolsonaro. Querem jogar a culpa de tudo que acontece no mundo e no Brasil no presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está no governo há apenas um ano e alguns meses. E logo ele não pode ser responsabilizado por qualquer ato que venha se concretizar no atual momento. Nós tivemos aí um governo de 30 anos de social-democracia. E esse governo concentrou todo o poder no Estado para dominar e controlar a vida das pessoas. Esses governos da social-democracia, ele estabeleceu algumas premissas boas, mas isso não diz respeito ao governo em si, mas é uma questão de Estado. Mas hoje nós vivemos um momento diferente. O que eu quero dizer para a sociedade amazonense é que nós não podemos, de forma absoluta, considerar e aceitar que alguma medida governamental, econômica, se trata de um ataque à Zona Franca ou aos incentivos fiscais. O que precisa ficar claro, e eu não quero adentrar nesse assunto porque eu não domino, eu entendo que não vai prejudicar o ato de apoiamento da Aliança pelo Brasil. Por quê? Primeiro, a gente tem que separar as coisas. Incentivos fiscais. Eu não sou tributarista, mas eu vou falar como um cidadão, na minha concepção de incentivos fiscais. Visa, no contexto do Amazonas, desenvolver a região e reduzir desigualdades. Aí eu pergunto dos senhores, do momento em que os incentivos fiscais, a Zona Franca de Manaus foi criada até o presente momento, o que os governantes que passaram pelo Brasil, pelo governo do Amazonas fizeram para que a gente não ficasse eternamente dependente de incentivos fiscais? Eu acho isso temerário, porque eu não quero ficar dependente a vida toda. Eu entendo que as empresas que estão no Amazonas,
que promovem desenvolvimento com geração de emprego e renda, elas devem ficar no Amazonas, sim. Eu defendo o polo industrial de Manaus, defendo a indústria amazonense, mas elas não podem ficar totalmente presas a estar aqui somente por causa de incentivos fiscais. Isso é muito frágil, é muito temerário. Elas precisam ficar aqui porque elas, estando aqui no Amazonas, elas estão promovendo a floresta em pé, o desenvolvimento sustentável. Então, eu não entendo que há um ataque. Por exemplo, essa redução do IPI não é culpa do Bolsonaro, isso vem de longo tempo. Vem lá do FHC, vem dos governos petistas, eles vêm reduzindo progressivamente. Manter, né? Isso. O presidente Bolsonaro vem afirmando peremptoriamente que ele defende a Zona Franca, ele incentiva a manutenção e seu desenvolvimento em razão da questão de soberania nacional. Nós precisamos desenvolver a região, mas isso tem que avançar um pouco mais. E eu não quero adentrar, porque realmente isso aí é coisa do Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro e mas, etc. Assim, só para finalizar aqui rapidinho, o importante é ver que vocês que seguem o presidente sabem dividir essa questão política e econômica, embora a gente saiba que isso anda de uma forma muito intrínseca. Isso. Agora, é importante que vocês também usem essa força, até o número de assinaturas, com certeza vai aí ser recorde, no sentido até de poder, quem sabe aí, um dia, algum momento, né, convencê-lo que não é assim de uma hora para outra. Porque se for de uma hora para outra, imagine você, só de uma vez vai ser 7.500 empregos, depois mais 2.500. Tá certo que a culpa não é só dele, mas ele tinha se comprometido, ou seja, mudou. Enfim, o que se percebe é que, de fato, e a gente percebe isso nas redes sociais, que os bolsonaristas eles não misturam, né? Não, então, que vocês possam usar essa força, através das assinaturas, para convencer o governo. Com certeza. Eu, particularmente, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer o presidente pessoalmente, e inclusive o ministro Paulo Guedes, da qual eu admiro demais, este ministro tem realizado milagres na economia brasileira, eu levarei essa questão como cidadão amazonense, porque eu também me preocupo. Só que eu não posso analisar de forma pueril, ideológica e cega essa questão, porque a questão toda é que, de longa data, os incentivos fiscais do Polo Industrial de Manaus ele está sendo diluído, está sendo retirado, e ninguém fez nada. Então, a sociedade amazonense que me ouve neste momento precisa entender que não é de agora que os incentivos do Polo Industrial do Amazonas vêm sendo diluídos e retirados. O que os governantes fizeram ao longo desses últimos 50 anos? Logicamente que atuaram defendendo a manutenção, mas a perenidade em si do polo industrial, no contexto dos incentivos fiscais, é algo muito frágil. Até quando? Até quando nós vamos depender de incentivos fiscais? Na minha concepção, eu acho que as indústrias que estão no Amazonas, as multinacionais, devem ficar aqui independentemente de incentivo fiscal, porque isso é uma questão social. Elas estando aqui, elas promovem emprego, renda, desenvolvimento, floresta em pé. E eu vou mais além. Nós precisamos explorar nossas riquezas. Pelo amor de Deus, nós temos uma escravidão aqui. Ninguém deixa nós explorarmos nossas riquezas naturais. Minério, biodiversidade, nós temos recursos naturais maravilhosos, nós temos o turismo no Amazonas é incipiente. Mas em relação aos minérios, enfim, o que ainda há embaixo da terra, tem sim que explorar, mas também não causar degradação ambiental. Com certeza. Mas de qualquer maneira, Paulo Mafioletti, a gente deu esse espaço muito longo, que o tema não é esse, certo, mas para você poder falar até pelo lado que se convencionou chamar bolsonaristas, né? Essa defesa do presidente em relação à questão Zona Franca de Manaus. Achei bem interessante o teu ponto de vista, que não é de hoje que os ataques acontecem, não é do presidente Bolsonaro que começou, ao longo dos anos tem também, mas que lamentavelmente a gente tem visto que esse governo parece que vai pegar uma pá de cal e jogar assim em cima para enterrar de vez. Mas eu entendi, a tua explicação é muito interessante, desse lado do pessoal também, governos estaduais, enfim, ao longo de décadas, parece que ficado deitado em berço esplêndido, só olhando sem fazer nada. Voltemos para a assinatura. Voltemos. Que é Estamos aqui. Da tua vinda aqui, do encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil. Qual é a expectativa de coleta de assinaturas? Você tem umas ideias de quantas assinaturas devem ser coletadas? Então vamos lá. O primeiro encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil no Amazonas está inserido na agenda nacional do Aliança pelo Brasil. Está inserido na agenda nacional do presidente da República. Isso é um chamado, uma convocação e um convite do presidente Bolsonaro a todos os eleitores patriotas que o elegeram
no ano de 2018 para que juntos possamos avançar nesse encaminhamento que diz respeito à criação do partido político Aliança pelo Brasil, que é um partido de direita e conservador. Neste contexto, nós precisamos atingir algumas metas estabelecidas pela lei eleitoral. Precisamos de, no mínimo, um pouco mais de 492 mil assinaturas. Nós queremos superar essa meta por uma questão de segurança. No Brasil inteiro. No Brasil. Eu tenho convicção que nós já alcançamos essas metas. Porque nós tivemos aí no Brasil mais de 57 milhões de votos que elegeram o presidente da República no contexto democrático, uma eleição lícita, limpa e democrática. O Amazonas sozinho, se quisesse entregar 500 mil assinaturas para o presidente, entregaria muito fácil. Só na cidade de Manaus, no primeiro turno, nós tivemos mais de 620 mil votos. Então, se o povo do Amazonas quiser presentear o Aliança pelo Brasil e o Brasil com essas assinaturas, bastaria a cidade de Manaus, os 620 mil eleitores comparecerem lá na Aleã no dia 25 de janeiro, porque nós já alcançaremos a meta sozinho. O que é preciso para assinar? Estão perguntando aqui. É muito simples, é um ato de apoiamento. Não se trata de uma filiação partidária, porque não existe partido ainda. O ato de apoiamento é muito simples, muito tranquilo. Ao cidadão que quiser apoiar o partido, ele vai acessar o site do Aliança pelo Brasil, alianca.pelobrasil.com.br, e lá, eu não sei se os internautas conseguem, eu não sei em que... Nós temos essa ficha padrão, esse formulário de apoiamento, ele é o formulário padrão que encontra-se disposto no site. O cidadão ele vai lá, ele preenche os dados cadastrais, ele imprime e ele assina a ficha de apoiamento. O nosso telespectador está vendo e o David 4AM também mostrando. Ele imprime pela internet. Ele imprime pela internet. É muito cômodo, muito fácil, muito simples. Não vai demorar 5 minutos. Imprime com seus dados, título de eleitor, zona e seção, zona eleitoral e seção. Assina, o espaço logo abaixo ele deixa em branco, ele se dirige a um cartório e reconhece sua assinatura. Por que se dirigir a um cartório? Porque foi identificada a possibilidade de pessoas agirem de má fé, sabotando assinaturas, falsificando, e isso é uma questão para trazer mais segurança jurídica. E a lei eleitoral, ela exige também? Não exige. Isso foi uma decisão da direção nacional, mais por uma questão de medidas de compliance e segurança. Para evitar mais problemas futuros, talvez. Porque nós temos históricos de partidos anteriores que foram criados de centenas de milhares de assinaturas falsificadas para alcançar esse objetivo. E nós não aceitamos e não concordamos com esse tipo de atitude. Quem tem mais aderido à Aliança pelo Brasil? O jovem, o idoso, o trabalhador, o empresariado? Quais são os segmentos? Olha, todos os segmentos estão aderindo. Os jovens estão aderindo, assim, é impressionante. Paulo Mafioletti, eu vou ter que entregar, a gente vai ter que entregar agora, tá? Mas muito obrigado por sua participação, esclarecimentos e assuntos referentes ao assunto de hoje, que é o encontro de apoiadores da Aliança pelo Brasil. Muito obrigado por sua participação. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição de todos. Brasil acima de tudo. É isso.